Olá, tudo bem com você? Hoje gravando aqui no estúdio porque está chovendo muito aqui na minha cidade. E hoje eu vou te mostrar alguns segredos para você desvendar a necessidade de luz para suas suculentas. Está imperdível. Você sabia que a luz é essencial para o crescimento saudável das suas suculentas, né? Eu vou revelar tudo o que você precisa saber sobre a necessidade de luz das suculentas. Desvende comigo os segredos por trás da relação entre as suculentas e a luz solar e descubra como garantir que suas plantinhas recebam a quantidade ideal de luz para prosperar. Se você quer aprender a dar o melhor cuidado às suas suculentas e proporcionar a elas vida longa, não perca esse vídeo. Antes um recadinho bem rápido. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, por favor. Assim você ajuda o canal a crescer e ainda fica por dentro de dicas preciosas para cuidar de suas suculentas, aprender dicas de montagem, de arranjos e muito mais. Posso contar com você? Valeu! Depois que você entender as diferenças, vai ficar bem fácil para você saber quanto de luz ela precisa. Vamos lá! Todas as plantas precisam de luz natural, de sol direto e indiretamente em suas folhas. Até mesmo as samambaias, que são plantas de sombra. Então, eu vou explicar para você o que é sombra. Sombras são 2 horas de sol por dia, de manhã ou à tarde. Essas plantas são aquelas filodendros, araças, samambaias, como eu já falei, entre outras. Então, portanto, nenhuma suculenta é de sombra, porque 2 horinhas só para elas não é suficiente. Se bem que tem uma suculenta sim de sombra, mas isso fica para um próximo vídeo, hein? Então, sombra 2 horinhas, meia sombra são 4 horas de sol por dia. Tanto faz de manhã ou à tarde. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês. Dependendo da região do país que você mora, pode ser que o verão aí seja muito intenso e o sol seja muito forte, que pode sim prejudicar as suculentas. E aí o que você vai fazer? No período do sol muito quente, você vai deixar essas suculentas embaixo de um sombrite ou então embaixo de algum coberto. Proteja um pouco elas, porque senão elas vão acabar queimando. Aí, sol pleno, que seria sol pleno? A partir de 6 horas por dia. Mas aí você pode estar me perguntando, mas como eu vou saber qual suculenta de meia sombra e qual é de sol pleno? Essas dicas que eu vou dar aqui valem um like daqueles bem grandões, hein? Espero você clicar aí no joinha, porque você não vai se arrepender. Pode clicar já que eu garanto. Suculentas de meia sombra têm cores verde, sempre verde escuro ou verde claro, mas elas são sempre verdes. Como é o caso da Ripsalis, que é uma planta de meia sombra. Também nós temos Juvena, orelha de xireque, a Jade, que ela é adaptável sim também a sol pleno. Ela fica um pouco estressadinha na borda das folhas, por isso que ela fica um pouquinho vermelha. Mas a Jade é de meia sombra. Como você vai saber então, além dessas de cor verde? Aquelas que têm os caules mais longos e também aquelas que têm as folhas mais rígidas, mais firmes, como é o caso das aloes, das aórtias. Então, como essa daqui, pode ver, ela tem a folha bem rígida e pontiaguda. É diferente daquelas que têm as folhinhas pontiagudas também, como é o caso daquelas Graptocedum, né, que também às vezes tem as folhinhas pontiagudas, mas você vai perceber que as folhinhas são mais fofinhas, mais flexíveis. As aórtias e as aloes, elas têm as folhas bem rígidas mesmo, então essas são de meia sombra. E você pode notar também que o tom de cor de verde não muda tanto. Você pode ter um verde mais claro ou um verde mais escuro, mas elas não vão mudar de cor, vão ser sempre verde, a base é verde. Já as de sol pleno, essa aqui também é de meia sombra, olha. Então, além da colar de pérolas, você pode encontrar colar de golfinhos e todos os outros colares que tem por aí. Colar de azeitonas, né? Colar de rubi, colar de princesa. Essa aqui é a crassula tormentosa, que também é meia sombra, tá? Então você percebe que as de meia sombra, elas podem ser, a maioria, pendentes ou não, tá?
não é 100% pendentes. Tem algumas que são pendentes, que é mais fácil de identificar. Por exemplo, os corações emaranhados, que também é meia sombra. Agora, já de sol pleno, você vai perceber, como é o caso dessa linda aqui, que ela tem o verde como base, mas é um verde acinzentado, tá vendo? E além disso, ela tem essa substância branquinha nas folhas que se chama pruína, que é como se fosse o protetor solar dessas suculentas. Então, todas as suculentas que têm pruína nas folhas são de sol pleno, porque essa pruína, ela evita a perda de umidade muito rápido das suculentas e protege do sol também. Então, ela vai ficar esse verde acinzentado, um verde azulado. Tem também como a Dolphy, que ela é meio alaranjada. Tem a Campfire, que também é de laranja para vermelho. Tem a Black Prince, que ela fica um verde bem escuro, chega a ficar marrom. Então são suculentas que tem o verde como fundo, mas esse verde ele vai mudando de cor, ele vai ficando mais forte para as outras cores, né? E menos verde, entende o que eu falo? Então, são suculentas que são, por exemplo, equivérias. As equivérias você tem uma variedade muito grande, todas elas são de sol pleno. E pode perceber que elas têm variedades de cores nesse verde, né? Também os senécios, o senécio Kilimanjaro, por exemplo. Ou então a espada azul, né? O senécio espada azul. Lança azul, melhor dizendo. Então, todos eles têm esse acinzentado nas folhas com pruína. São de sol pleno. Essa é a dica principal. Aquelas suculentas que também tem o formatinho mais compacto, que tem o caule mais baixo, pode ver que a Ripsalis ela tem o caule longo, né? Entre outras também, como é o caso das calanquês. Elas também podem ir dentro de casa, no indoor, né, nos ambientes internos, mas isso não quer dizer que elas não precisem de luz natural. Agora, o que acontece quando você faz um arranjo e mistura essas variedades de sol pleno com meia sombra? Bom, tem outras dicas aqui. Primeiro, você vai deixar esse arranjo perto de uma entrada de luz. Pode ser uma luz difusa, filtrada, que é aquela luz que entra pelo vidro da janela. Aí você vai também levar esse arranjo, tira ele de onde você colocou para enfeitar a sua casa, leva para tomar 4 horinhas de sol no mínimo por dia. Assim você evita estiolamento. E aquelas que são de meia sombra também não vão esturricar se você deixar um pouco mais. Entende? Você tem que ter um equilíbrio ali. 4 horinhas de sol no arranjo onde você mistura as espécies. Aí você volta o seu arranjo para enfeitar a sua casa de novo. Fazendo assim, seu arranjo vai durar entre 6 a 8 meses até a primeira manutenção. E o que seria essa manutenção? Trocar alguma plantinha que estiolou, né, que pode acontecer sim. Alguma que morreu, porque também acontece, são plantas vivas, né? Então isso pode acontecer no meio do caminho, mas você não vai perder o teu arranjo por falta de cuidado. Então, recapitulando, suculentas de meia sombra são aquelas que têm as folhas mais rígidas, pontiagudas, de caule mais longo e que o verde não varia, varia entre o claro ao escuro, mas não de outras cores, é o verde mesmo. Já as suculentas de sol pleno são aquelas que variam o verde para um verde azulado, um verde acinzentado, um verde meio laranja, meio avermelhado. Essas são de sol pleno, além de ser o formato como roseta e o caule mais curto e também que tem pruína nas folhas. Então essas são de sol pleno, certo? Então olha só, quando você fizer um arranjo, pensa nisso. Você pode sim misturar as duas espécies, as duas necessidades, né? As suculentas meia sombra e sol pleno. Mas quando você fizer isso, toma bastante atenção na hora de você deixar o seu arranjo no local onde haja bastante luminosidade natural e leve esse arranjo para tomar sol de verdade nas folhas direto nelas, no mínimo 4 horinhas por dia. Tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se te ajudou mesmo, posso te pedir mais um favor? Deixa o seu like e compartilha também, assim você estará me ajudando a alcançar mais pessoas, pois o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas que assim como você gostam desse tipo de conteúdo, gostam de suculentas. Esqueci de falar uma coisa importante também,
Cactos, quanto mais sol para eles, melhor. Agradeço muito por ter ficado comigo até o final. Se você tem alguma outra dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Vou deixar também uma outra sugestão de um vídeo para você assistir. Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima e um beijo verde!